Sexto ano, nós estamos corrigindo os nossos exercícios relacionados à geometria. Bom, nós na última aula corrigimos o exercício 8, estávamos na lista 8 de exercício, e corrigimos até o exercício 33 da página 240. Então, nessa aula, nós vamos continuar e vamos dar continuidade nessa correção com o exercício 34, na página 240. Também conteúdos relacionados à geometria plana. O exercício 34, ele pede para você classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Bom, primeiro você tem que lembrar que os triângulos são figuras de 3 lados. Eles possuem 3 ângulos internos, 3 lados, 3 ângulos externos. Não tem diagonal em um triângulo e você tem também 3 vértices. Quando você observa os lados, pode acontecer 3 coisas. O comprimento deles podem ser todos iguais, e aí nós classificamos ele como triângulo equilátero. Ele pode ser todos diferentes, nós classificamos ele como escaleno, ou pode ter 2 iguais e um diferente. Nós classificamos ele como isósceles. Quanto aos ângulos, pode acontecer 3 coisas. Ele pode ter um ângulo de 90 graus, e aí nós classificamos ele como triângulo retângulo. Observe que ele só pode ter um ângulo de 90 graus. Ele pode ter um ângulo maior do que 90 graus, e nós vimos que quando você tem um ângulo maior que 90 graus, nós chamamos ele de ângulo obtuso. Então, o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Nós também podemos ter um triângulo que todos os ângulos são menores que 90 graus, que nenhum é 90 ou maior do que 90. Quando isso acontecer, nós vamos ter um triângulo acutângulo. Por quê? Porque o triângulo que é menor, porque um ângulo que é menor que 90, ele é chamado de triângulo, é chamado de ângulo agudo. Então, a partir dessas informações, nós vamos classificar os nossos triângulos. Na letra A, eu tenho um triângulo com lado 4 centímetros, 4 centímetros e 5,5 centímetros. Observe que 2 lados são iguais e o terceiro lado é diferente. Então, ele é classificado como triângulo isósceles. Agora, eu vou olhar os ângulos. Eu tenho 45 graus e 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, então o triângulo é triângulo retângulo. Aqui é importante salientar que o triângulo isósceles e o triângulo retângulo, ele teve uma coincidência. 2 lados forem iguais, 2 ângulos também foi. Então, sempre que você tiver um triângulo isósceles, vai coincidir que 2 ângulos também vai ter o mesmo valor. Observe que o ângulo de 90 graus, ele vai ficar entre os 2 lados iguais e a base vai ficar com 2 ângulos de 45 graus. Na letra B, eu tenho um triângulo que tem os lados 3,5 centímetros, 3,5 centímetros e 3,5 centímetros. Como todos os lados são iguais, ele é classificado como triângulo equilátero. Quando todos os lados de um triângulo forem iguais, obrigatoriamente todos os ângulos dele também têm que ser iguais. Aí eu vou lembrar, sempre os 3 ângulos junto de um triângulo vai ser 180. Sempre vai ser 180. E eu tenho 3 ângulos iguais, basta eu dividir 180 por 3, que vai ser 60. Então, todo triângulo equilátero, os ângulos internos dele é 60, 60 e 60. Como 60 são números menores do que 90, então ele é um triângulo acotângulo. Logo, todo triângulo equilátero, obrigatoriamente, precisa ser acotângulo. Letra C. Eu tenho os comprimentos 4 centímetros, 3 centímetros e 6 centímetros. Todos os lados são diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Você vai ver que, obrigatoriamente, todos os ângulos também têm que ser diferentes. Você tem 20 graus, 130 e 30 graus.
Ou seja, todos os ângulos são diferentes entre si. Mas eu vou observar que entre o 4 centímetros e o 3 centímetros, eu tenho um ângulo de 130 graus. Como 130 graus é maior do que 90 graus, então ele é um triângulo obtusângulo. Letra D. Eu tenho um lado valendo 4 centímetros, outro 4 centímetros e outro 7 centímetros. Como eu tenho dois lados que são iguais, 4 centímetros, então é um triângulo isósceles. Se tem dois lados iguais, obrigatoriamente você vai ter dois ângulos iguais. Esses dois ângulos da base, 35 centímetros, 35 centímetros, e entre os 4 centímetros nós temos um ângulo de 110 centímetros. Como esse ângulo ele ultrapassa 90, a classificação dele vai ser obtusângulo. Letra E. Eu tenho um triângulo e eu tenho todos os ângulos internos. Eu tenho 60 graus, 30 e 90. Mas eu não tenho todos os lados, eu só tenho um, 3,2 centímetros. A partir disso, eu consigo analisar o meu triângulo? Sim, eu consigo. Porque lembra que quando nós olhamos o triângulo da letra C, que todos os lados eram diferentes? 4, 3 e 6. O que aconteceu com os ângulos dele, interno? Também eram diferentes. 20, 130 e 30. Ou seja, quando você tem todos os lados, todos os ângulos diferentes, obrigatoriamente você tem todos os ângulos diferentes. É o que acontece aqui. Você tem um ângulo de 90, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Então, todos os lados têm que ser diferentes entre si. Se de um lado é 3,2, os outros dois têm que ser outros números diferentes de 3,2 e não podem coincidir entre si. Então, ele é escaleno. E como nós temos um ângulo de 90 graus, eu tenho, então, um triângulo retângulo. Letra F, último, eu tenho um lado 6,4, 3 e 6. Todos os lados são diferentes, escaleno. Agora, observe o que acontece com o ângulo. Todos eles também são diferentes. 50, 70 e 60. Então, sempre que os lados são diferentes entre si, os ângulos são diferentes também entre si. Mas aqui, nenhum desses ângulos chegou a 90 ou ultrapassou 90. Todos são menores que 90. Então, ele é um triângulo acutângulo. Nosso próximo exercício é na página 240, número 35. Responda. Letra A. É possível construir um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Justifique. Bom, uma das regras, uma das propriedades mais importantes do triângulo é a propriedade dos ângulos internos. Essa propriedade diz que todo triângulo, quando você somar os três ângulos internos dele, o resultado tem que ser 180. Se tem que ser 180, é impossível você ter dois ângulos de 90. Por quê? Todo triângulo tem três ângulos. Se o primeiro ângulo for 90 e o segundo for 90, nós já temos 180. Não vai sobrar nada para o terceiro ângulo. Então, se um ângulo é 90, vai ficar faltando 90 para os outros dois. Tem que ser, esse outro 90 tem que ser dividido entre esses outros dois ângulos. Pode ser, por exemplo, 49 e 1 grau. 48 e 2 graus. Pode ser 89, aliás, e 1 grau. 88 e 2 graus. Mas a soma dos dois juntos tem que ser 90. Letra B. Quantos ângulos obtusos podem ter um triângulo? Justifique. Os ângulos, eles são classificados de acordo com seus lados. Um ângulo reto é chamado de ângulo de 90 graus. Um ângulo agudo é aquele menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, que é o que é falado aqui no exercício, é um ângulo maior que 90 graus. Então, lá no exemplo anterior, no exercício anterior, esse ângulo de 110 graus é obtuso, esse ângulo de 130 graus é obtuso. Então, se um ângulo ele ultrapassa 90 graus, ele é obtuso. A justificativa aqui é plausível da mesma forma que a letra A. Se eu tenho
um total de 3 ângulos e juntos eles sempre têm que ter 180, quando passa de 90 graus, é impossível que o outro também faça isso, que ele passe de 90 graus. Por quê? Porque se os dois ultrapassar 90 graus, eu tenho um valor maior do que 180 e ainda falta valor para o nosso terceiro ângulo. Então, qualquer triângulo só pode ter um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Essa é a justificativa. Nosso próximo exercício é a página 148, número 4. Quais figuras abaixo não são polígonos? Bom, um polígono é uma figura geométrica na qual você tem sempre linhas retas, ou seja, não pode ter curva. Essas linhas sempre têm que se fechar, elas não podem estar abertas, e elas não podem se cruzar, ou seja, uma não pode passar por cima da outra. Aqui, ele não quer os polígonos, ele quer aquele que não é polígono. Então, o que eu vou procurar nas figuras para descobrir que elas não são polígonos? Eu vou procurar figuras que estão abertas, que linha se cruza, ou que tem curva. Nesse caso, nas nossas 4 opções, letra A, letra B, letra C e letra D, eu não tenho linhas que se cruzam e nem tenho linhas abertas. Todas as linhas se fecham. Porém, na letra A e na letra B, eu tenho curvas. Como eu tenho curvas nessas duas, elas não são polígonos. Quem é polígono aqui? Letra C e letra D. Então, resposta correta, letra A e letra B. Próximo exercício, número 5. Observe as figuras seguintes que mostram o transferidor. Complete com o que se pede. Nesse exercício é para você analisar o transferidor e ver qual é o ângulo de abertura. Qual é o ângulo que tem abertura de A até C, com vértice em B. Você vai analisar os números que aparecem nessa figura. Você vai ver que lá em A, ele está exatamente no 180. E aí eu vou olhar, do 180 até o C. No C ele parou em que número? Ele parou no número 120. Então, do 180 até o 120, quantos graus passaram? Bom, 180 menos 120, 60. Então, são 60 graus. Faço o mesmo processo na letra B. Eu quero saber qual é a abertura do ângulo de R até o T, com o vértice em C. O R, ele está no 180. E o T, ele está em qual número? Ele está no 60. Então, do 180 até o 60, o que eu faço? Subtrai. 180 menos 60, 120. Então, a abertura foi de 120 graus. Concluímos assim o nosso exercício 5. Nosso próximo exercício é o número 6. Considere o polígono abaixo e responda. Letra A, quantos lados tem? Letra B, quantos vértices tem? Letra C, qual é o nome de acordo com o número de lados? Bom, primeiro eu vou analisar essa figura geométrica. Ela é realmente um polígono? Sim. Todas as linhas são retas, não tem curva, e ela está fechada, e nenhuma linha passa por cima da outra. Então, eu vou analisar agora conta os lados dele. Você vai ver que cada letrinha dessa, que tem um risquinho, é um vértice, é um ponto de encontro de 2 lados. Esses pontos de encontro nós chamamos de vértice. Bom, vou começar a contar a partir do A. Então, eu tenho o lado AB, 1,
BC, 2, CD, 3, DE, 4, EF, 5, FG, 6, GA, 7. Então, essa figura tem 7 lados. Resposta da letra A. Letra B. Quantos vértices tem? São todas as letras. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6 e G, 7. Observe que, quando você tem uma figura e é um polígono, sempre a quantidade de lados vai coincidir com a quantidade de ângulo interno, com a quantidade de ângulos externos e com a quantidade de vértices. Tudo vai ser sempre o mesmo. Então, se estão 7 lados, são 7 vértices. Qual o nome que essa figura recebe quanto aos lados? No seu livro didático, na página 235, tem uma tabela, e nessa tabela você tem todos os nomes. Então, se você quer saber o nome de alguma figura, quanto aos lados ou quanto aos ângulos, basta você consultar o seu livro. E uma figura de 7 lados, o nome dela é um heptágono. Nosso próximo exercício é a página 248, número 7. Quanto à medida dos ângulos internos desse polígono? Sabendo-se que a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Observe que ele quer saber qual é o valor de cada ângulo interno desse polígono. E esse polígono ele é regular. O que quer dizer um polígono regular? Quer dizer que todos os lados dele têm que ser iguais. Como eu tenho certeza disso? Você vai ver que de um vértice ao outro, ou seja, de um ponto rosa até o outro, você tem um lado. E esse lado está marcado com 2 risquinhos. Esses risquinhos indicam que todos têm o mesmo comprimento. Você pode não saber qual é esse comprimento, mas todos são iguais. O mesmo acontecia quando nós estávamos falando sobre triângulos. Se todos os triângulos têm o mesmo comprimento, o ângulo dele é sempre o mesmo. Isso acontece com qualquer polígono regular. Se todos os lados são iguais, todos os ângulos dele são iguais. Se em um triângulo a soma dos ângulos internos é sempre 180, e de um quadrilátero, uma figura de 4 lados, é sempre 360, dessa figura específica, qual vai ser a soma dos ângulos internos? Ele deu uma fórmula matemática para você descobrir. Existem outras fórmulas para encontrar? Existe. Mas, como ele deu a fórmula, então vamos usar a fórmula. Eu primeiro preciso saber quantos lados tem a figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 lados. E a fórmula, ela diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo de n lados, no caso nosso, 8, tem que ser igual ao número de lados menos 2 multiplicado por 180. Isso eu vou saber os ângulos todos os 8, porque se tem 8 lados, 8 vértices, tem que ter 8 ângulos. Quando eu estou usando uma fórmula na matemática, eu reescrevo ela e eu tenho que saber o que significa as letras. SN quer dizer soma dos ângulos internos de um triângulo, de um polígono. E esse N quer dizer o número de lados. Como nós já contamos os lados da nossa figura, nós sabemos que ela tem 8 lados. Então, aonde aparecer a letra N, você troca pelo número 8. Então, ao invés de ficar SN, vai ficar S8. Igual, ao invés de ser N menos 2, vai ficar 8 menos 2. Dentro do parênteses, vezes 180. Você não vai fazer nada com esse SN. Esse SN só está te indicando que você vai descobrir
o valor da soma dos ângulos internos. Então, você vai repetir o SN e você vai resolver a expressão numérica que se formou depois da igualdade. Você tem uma expressão numérica, parênteses, 8 menos 2 vezes 180. Se é uma expressão numérica, você resolve de acordo com qualquer expressão numérica. Primeiro resolve parênteses, 8 menos 2 é 6. E agora você resolve a multiplicação que sobrou. 6 vezes 180, 1080. 1080 é a soma dos 8 ângulos daquela figura de 8 lados que nós temos. Mas ele não quer todos os ângulos, ele quer um ângulo. Quanto cada ângulo daquele vale separadamente? Não são 8 ângulos no total e todos eles não são iguais? Então, eu vou dividir esse total por 8. Então, um ângulo interno, ele é igual à soma desses ângulos dividido pelo número de ângulos que nós temos na figura, o número de lados, que é o mesmo. 180 dividido por 8, 135. Ou seja, cada ângulo daquela figura de 8 graus, de 8 lados, vale 135 graus. 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135 e 135. Nosso próximo exercício é o número 8, na página 248. Quantos e quais são os polígonos das faces dessa figura espacial? A geometria ela é dividida em duas partes, que nós já estudamos, poliedro e polígonos. Os poliedros são figuras espaciais, por exemplo, uma esfera, um cilindro, e os polígonos são figuras planas. Geralmente, uma figura espacial ela é formada da junção dessas figuras planas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide. Para construir essa pirâmide, quais as figuras planas foram necessárias para juntar elas? Você vai ver que tem a base, e a base você vai contar os lados dela. E assim você só precisa olhar na tabela o nome da figura de acordo com aquela quantidade de lados. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados a base. Ou seja, nós temos um hexágono. Hexágono é figura de 6 lados. Todos os lados da base, você tem a formação de um triângulo. Então, aqui você tem um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos e, por último, 6 triângulos. Então, nós temos um total de 7 figuras poligonais. Então, a base, que é um hexágono, e 6 triângulos ao redor dele. Pessoal, nós corrigimos até o exercício 8. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo os demais exercícios.